por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, é a palavra do Senhor para nós esta noite. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, glória a Deus. Você percebe que nos dias em que a gente está doente, uma enfermidade, às vezes a fome, ela não vem, e os médicos dizem, mas você precisa comer, porque se você não comer, o seu organismo vai ficando fraco, e as reações, elas são mais fortes da enfermidade, e o corpo vai ficando muito vulnerável, não é? Na época daquela horrível situação do Covid, e quem não teve, graças a Deus, você não tem vontade de comer nada, o que você come não tem gosto, e você come literalmente para não ficar pior, né? E isso é muito interessante, porque na vida espiritual, a guerra espiritual é mais ou menos semelhante. Quando nós estamos debaixo de uma ação espiritual, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos debaixo de uma ação onde há uma guerra, e Deus às vezes permite, tudo passa pela permissibilidade dele. Eu digo às vezes Deus permite, porque tudo passa por ele. Deus tem um propósito para todas as coisas, não há um porquê disso. O inimigo sempre vai ficar tentando tirar proveito dos momentos em que nós estamos debaixo ou sobre um momento de provação, um momento em que nós estamos atravessando um deserto. E é sobre isso que eu queria falar, que o Espírito me traz aqui. São os momentos em que nós, às vezes, estamos emocionalmente debilitados. Os momentos em que olhamos para algumas circunstâncias e nos faz falta algumas coisas. O momento que a gente não tem alguns recursos, o momento em que o abandono de alguns, o momento em que se perde um emprego dos sonhos, um momento em que você está atravessando uma crise na saúde. São nesses instantes que a fé precisa ser a mesma. Precisamos continuar. Lucas capítulo 4. Esse mesmo texto, ele está registrado em Mateus, o Evangelho de Marcos. Ele traz apenas 2 versos. E eu escolhi o Evangelho de Lucas. Eu vou ler do verso 1 ao verso 13. Mas quando eu chegar no verso, depois do verso 1, eu vou ler o Marcos 1,13, você não precisa abrir, e depois eu continuo no verso 2 de Lucas, só para você entender, porque Lucas, cada um dos escritores, eles colocam no entendimento, na linguagem, para um determinado público. Mas como Marcos, ele traz algo diferente aqui, que o Lucas não fala e nem Mateus fala. Então vamos lá. Eu vou ler esse texto na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Marcos 1,13, eu vou ler. Onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens. Grave isso. Mas os anjos cuidavam dele. Em algumas versões vai estar dizendo assim: os anjos o serviam, que quer dizer, os animais selvagens estavam ali, lobos, ursos, animais peçonhentos, cobras,
Mas da parte de Deus, enquanto Jesus estava sendo tentado, provado, anjos guardavam a vida física de Jesus. Verso 2 do capítulo 4 de Lucas, continuando. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno, e os anjos o serviram. Amém? O diabo sabe da superioridade da fé em Deus. Até hoje e até o final, até a sua prisão, naquele dia, o diabo sabe que um homem de fé, ele é superior a ele. Eu vou repetir para que vocês prestem atenção. O diabo sabe da superioridade da fé em Deus. Quando ele identifica alguém de fé, isso não quer dizer que ele vai deixar de tentar. Pelo contrário, ele vai intensificar. Por isso ele é conhecido também como tentador. Já existe uma sentença da parte de Deus aos rebelados com Satanás. Eles não têm, dos anjos decaídos, nenhuma chance. O diabo sabe do poder que a fé confere para os crentes, para frustrar os seus planos. Ele sabe. Ele sabe que uma pessoa que tem fé no Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo, ele sabe que a fé frustra os planos dele. Ele tenta ciladas, ele intenta contra a vida dos filhos de Deus, ele arma planos, mas ele encontra uma irmã, uma crente de fé. Ele encontra um obreiro de fé. Ele encontra uma pessoa, uma membro da igreja. Me permita dizer aqui que talvez não use o altar, não tenha talvez uma ocupação eclesiástica, mas ele a conhece pela sua fé. Não que ele seja onisciente, mas ele conhece ela pela sua fé. Ele já tentou contra esta mulher, este homem, algumas vezes, ou várias vezes na vida.
e não encontrou blasfêmia na boca dele. Esta pessoa já passou por lutas físicas, emocionais. Esta pessoa, este homem, esta senhora, ele planejou que ela tirasse a vida, mas ela, ao invés de tirar a vida, ela aumentou a sua oração, aumentou os dias de culto, passou a ler mais a Bíblia. Então, isto, meu irmão, ele sabe que uma pessoa de fé, jamais ele vai derrotar, porém, ele vai continuar. Ele não conhece os pensamentos íntimos de um homem e de uma mulher, porque isso só Deus conhece. Nunca que Satanás saberá o que você pensa ou o que eu penso. Porém, nossas palavras e nossas atitudes o municiam para que ele aumente a intensidade sobre nós, arme laços sobre nós. Nossas atitudes, as nossas ações. Opa, o ponto fraco dele é aqui. Vou trabalhar aqui. Mas ainda assim, o diabo entende que a fé, a sua fé, é uma arma poderosa. E com a fé ele não consegue nada. Ele sabe que a fé é capaz de criar um refúgio para aqueles ataques que ele faz. E ele sabe que a fé fortalece os fiéis de Deus diante das adversidades. Agora há pouco nós estávamos orando pelo Brasil. Ora, o que é isso se não é fé? Que força nós temos de orar diante de homens que têm poder para fazer arbitrariedades? Por que nós oramos aqui alguns minutos em pé? Por que ontem pela manhã alguns irmãos estavam comigo, como toda a Santa Ceia, orando aqui? Por vários motivos. Se não fosse fé, nossa razão, nosso intelecto está normal. Por que estávamos aqui ontem fazendo isso? Por que oramos agora? Por que estamos prestando um culto para Deus agora? É porque nós temos fé. Via de regra, se não for alguém religioso, existe fé em nosso coração. E o inimigo sabe disso, que a fé nos fortalece, a ponto de que, quando os ataques vêm, as adversidades vêm, a gente sente no físico, a gente sente até mesmo às vezes na emoção, mas a gente continua dizendo, não, aconteça o que acontecer, de Jesus eu não largo. Passe o vento que vier, de Jesus eu não largo. Pode nos levar para o hospital, a gente continua dizendo, se passar dessa vida, eu vou para uma bem melhor dos braços do meu Jesus Cristo. Você vai ser mandado embora por causa da sua fé. Não tem problema. Mas de Jesus eu não largo. Eu acredito que se essa porta se fechar, Ele vai abrir uma outra porta ainda melhor para mim. Então, eu vou cancelar o seu contrato, vou fechar o seu aluguel para você não morar mais aqui. Se você não largar de Jesus, não, de Jesus eu não vou largar. Deus vai abrir uma outra porta, de algum jeito Deus vai preparar. Então, se você não largar de Jesus, eu não vou casar com você. Pronto, você falou o que era preciso. Era o que eu precisava ouvir. Se você não largar de Jesus, eu não terei mais sociedade com você, pois está desfeita a sociedade a partir de agora. Aliás, eu errei quando eu fui fazer sociedade, porque a Bíblia diz que sociedade há com o justo e o injusto. Então, o maligno sabe que uma pessoa de fé, ele está fortalecido. Os demônios reconhecem, irmãos, a soberania de Deus. E eles sabem que as Escrituras dizem deles, do julgamento final deles. Os demônios sabem. Satanás sabe o que as Escrituras dizem. Perceba que no diálogo dele, da tentação contra Jesus, o diabo não desmente as Escrituras. Ele cita as Escrituras,
Deixa eu dizer algo para você que as minhas duas avós me diziam. Às vezes a gente fazia algumas coisas e antigamente se falava assim que as avós ralhavam com a gente, né? Elas vinham e falavam assim: ô filho, os olhos de Deus estão em todo lugar, viu? Nunca se esqueça disso. E a gente, vó, tudo bem. Eu falei, e o diabo vem com um sapatinho de algodão. A gente falou, eu sei, vó. Aí ela falava assim, e o diabo também conhece a Bíblia, viu, filho? Eu falei, mas vó, o diabo conhece a Bíblia. Conhece melhor do que muitos crentes. Conhece de Gênesis a Apocalipse. Tem crente que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. Eu nem vou perguntar, porque senão eu vou cair duro aqui. Tem gente que não leu uma vez. Tem gente que não lê, nunca leu. E eu acho que não vai ler, mas vai ler revistas, outras coisas. Agora, é interessante que quando o diabo vai tentar Jesus, ele vai tentar pegar Jesus pela palavra. Esse golpe é velho. Lá em Gênesis ele fala com Eva assim: é verdade que o Senhor falou isso, isso, isso? Ele não desvirtua no texto que Deus falou, mas ele quer mudar o contexto. O diabo, ele tem conhecimento da Bíblia, a tal ponto dele usar a própria Escritura para tentar contra Jesus. E o texto que nós lemos deixa claro que ele sabe o que os cristãos devem conhecer. Quando Jesus fala assim, não tentarás ao Senhor teu Deus, sabe qual texto Jesus está citando? Deuteronômio. O diabo sabe dos textos que a gente deveria de conhecer. Por isso as escrituras na vida da gente, ela é muito importante. Agora, o que o diabo não sabe, irmãos? O diabo não sabe dos nossos pensamentos íntimos. Isso ele não sabe. E a Bíblia nos ensina que só Deus é que conhece os nossos pensamentos. Que ele não tem a mesma capacidade. O que o diabo também não sabe? Ele não sabe dos planos de Deus para a sua vida. Isso ele não sabe. Por isso ele vai tentar de tudo e qualquer maneira fazer a gente desanimar na fé. E graças a Deus que ele não sabe dos planos de Deus para a nossa vida. Porque esse é um fator de segurança para nós. Como ele não sabe dos planos de Deus para a nossa vida, a gente segue firme, porque Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Para cada família, Deus tem um plano perfeito. Para cada um de nós aqui, o Senhor tem algo extraordinário. Agora, irmãos, escute isso. O inimigo não quer discutir se você diz que é filho de Deus. Ele não vai perder tempo para discutir se você é ou não é. Na verdade, o objetivo dele é nos fazer se desqualificar como filho de Deus. Esse é o objetivo dele. Ele vai usar ataques diretos e indiretos para tentar nos desviar da lealdade de Deus. Quando ele vai contra Jesus, ele vai nos mesmos. Você pode perceber que essas armadilhas continuam nos dias de hoje. Às vezes ele ataca direto, com alguns ele não vai conseguir derrubar direto, então ele vai usar ataques indiretos de diversas formas. E ele também vai usar dúvidas para tentar manipular, para que você perca a fé ou enfraqueça a sua fé. Essas são as artimanhas dele. Agora, já que a gente fez essa introdução, a gente já sabe quem ele é. Agora olha para o cenário que está acontecendo aqui após Jesus ser cheio do Espírito. Pastor, mas ele não é o Filho de Deus? Sim, mas ele veio ao mundo na forma humana, para cumprir a missão em forma humana, pagar o preço. A missão dele é provar para a humanidade, submetendo-se a todo o processo que eu e você, com exceção da morte na cruz, que é possível
servir a Deus Pai, vencer o mal pela fé. É interessante porque o primeiro questionamento do diabo para Jesus, quando Jesus acaba de ser batizado, e ele é cheio, o sobrenatural acontece no Jesus homem, quando Jesus é cheio do Espírito Santo, a frase do diabo para Jesus é esta aqui: tendo em vista que você é filho de Deus. Ele não nega, ele usa, fazendo esta afirmação. Ele coloca, se você prestar atenção no texto, ele diz assim: tendo em vista que você é filho de Deus. Ele começa assim. E ele caminha dando a entender, nas entrelinhas, dizendo assim: eu acho que tem algo errado com o seu pai, Jesus. Tendo em vista, se você é o filho de Deus, acho que seu pai está com alguma coisa errada. Ele vai mexendo. Como que ele fala isso? Ué, você está passando fome? Se você é filho de Deus, que pai é esse que deixa o filho passar fome? Que lealdade é essa? Aonde que o seu pai está, que está vendo você aqui? E ele começa a fazer isso. No primeiro dia, o texto vai dizer que após Jesus ser conduzido pelo Espírito, o próprio Deus conduziu Jesus para o deserto, para ele ser tentado. Você fala: meu Deus do céu, se Deus conduz o próprio filho para ser tentado, o que será da Fernanda? O que será do Kleber? Porque se ele não poupa o filho de ser tentado, vai nos poupar? Há uma guerra travada, guerra essa que a gente já sabe, que sempre quem será o vencedor é Deus. O perdedor sempre será o maligno, mas eu também posso perder. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e ele começa, Jesus, a jejuar. E nesse deserto, onde Jesus é levado, Marcos escreve que não tem água, óbvio, não tem comida, óbvio, mas tem animais que podem matar Jesus. Animais que podem tirar a vida de Jesus. Marcos é o único que escreve, os outros sabem disso, mas ele escreve. Por isso eu quis ler com você. Ele diz assim, que quando Jesus está no deserto sendo provado, os animais selvagens, urso, leão, leopardo, cobras, todo tipo de animal selvagem, estava Jesus ali no deserto. Esses animais tentaram se aproximar de Jesus, mas os anjos do Senhor não deixavam esses bichos chegar perto de Jesus. Está escrito aí. E os anjos o serviam. Ou seja, os anjos o guardavam. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que toda luta que você está passando, se Deus não mandasse os anjos para nos guardar, a gente já teria morrido. Você acredita nisso, irmão? Os anjos são ministros do Senhor. Eu já tive a sensação clara várias vezes que se não fosse Deus eu tinha morrido num monte de situação. Tem momentos de prova, de luta, de guerra que a gente não vê, mas pela palavra que está escrita, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Com Jesus, apesar de estar cheio do Espírito,
ele vai para o deserto, no meio de animais selvagens, que se fosse com a intenção do diabo, matava Jesus ali. Mas eu quis que você se lembrasse que mesmo ali, naquela situação, o Senhor guardava o Jesus físico. Eu não tenho dúvida que o mesmo Jesus está guardando hoje a sua e a minha vida. Que o mesmo Deus Pai que guardou Jesus também está guardando eu e você. O que a gente passa agora, a gente não entende, a gente não compreende. Mas o céu está guardando a vida da gente. O Senhor está trabalhando na vida da gente. E é interessante que o texto diz que o diabo foi tentando, desde o primeiro dia. As coisas, a Bíblia não diz que tipo de tentações foram acontecendo. Mas o que a Bíblia diz é que no 40º dia, 40 dias de jejum, é no 40º dia que a conversa começa. É nesse dia, quando as debilidades físicas estão vulneráveis, que ele se apresenta para pegar Jesus. É quando o emocional de Jesus poderia estar baixo. O físico de Jesus estava, porque o texto diz que Jesus teve fome. No final do texto, você leu comigo, está escrito assim: e Jesus teve fome, depois de 40 dias. Então o diabo, que não conhece a minha mente, que não tem o poder de ler, mas ele viu Jesus físico. Ele viu Jesus. Algumas pessoas querem espiritualizar aquilo que não dá para espiritualizar. O texto está dizendo, Jesus teve fome. Então, o rosto de Jesus, a expressão de Jesus, quando fica sem tomar água mais do que 2, 3 dias, a pele começa a ressecar. E é nessa hora que o capeta vai lá e diz assim: Ei, seu pai tem alguma coisa errada, hein? Você é filho e está passando por isso? Estranho o que está acontecendo com você. Já que você é filho dele. É quando as nossas debilidades chegam, que ele vem com toda a força, porque ele sabe que fisicamente a gente já está sem resistência, mas lembre-se que ele conhece uma pessoa de fé, e não é porque nós temos fé que ele vai deixar de tentar. Ele vai quebrar a cara em nome de Jesus, mas ele vai continuar. É nas nossas debilidades físicas, quando a gente está vulnerável. Deixa eu te dizer outra coisa, irmão, já que ele não é onisciente. O que a gente fala é o que a gente alimenta. Eu não aguento mais. Eu prefiro morrer. Essa vida está me destruindo. Do jeito que está, não vale a pena viver. Opa! Debilidade emocional. Vou para cima. Ele vai para cima. Na verdade, o que o diabo deseja é que a gente sacrifique as coisas eternas em troca de coisas temporárias. Quando ele chega para Jesus, ele oferece 3 coisas para Jesus. 3 coisas temporárias. 3 coisas que acabam aqui. Na verdade, o diabo, ele procura nos fazer que a gente desista daquilo que é eterno, para viver o momento. E ele sabe que tem gente que troca as coisas eternas por aquilo que é momentâneo. Ele também sempre vai tentar com que a gente procure fazer tudo do jeito mais fácil. E na verdade, irmãos, Deus nunca vai nos oferecer as coisas mais fáceis.
Deus sempre vai nos levar pelo caminho que tem que levar. Ele vai nos levar pelo caminho que nos vai fazer crescer, nos vai fazer amadurecer. Porque com Deus não existe atalho na vida cristã. Todas as pessoas que procuraram atalho na vida para crescer, essas pessoas se frustraram, foram traídas. Você quer ver uma coisa? O jogo. Quantas famílias estão destruídas por causa dos jogos, irmãos? Tem um jogo aí que eu não preciso nem falar o nome. Até cristão entrou nesse jogo. Para não falar o nome, eu vou falar mosquitinho. Você já entendeu qual que é, né? Para não valorizar. O jogo do mosquitinho, você já entendeu, né? Tem gente que está fundado nisso. Isso é atalho. Deus sempre vai nos levar pelo caminho aonde a gente vai ter que trabalhar, vai ter que orar, vai ter que ser disciplinado, vai ter que ser leal. Deus sempre leva-nos a um caminho de confrontação, aonde nós sempre seremos confrontados com as forças do mal. Sempre, irmão. O diabo sempre vai nos apresentar coisas fáceis. Sempre vai nos apresentar oportunidades que para os outros dá certo. Irmãos, o que eu já conheci, e deixa eu dar um alerta para você: o que é pecado, o que é fácil para o incrédulo, não tenta, porque você vai quebrar a cara. Eu não sei, irmão, mas com o crente, tudo que o crente tenta fazer de errado, você fala assim: mas deu certo com o cara e comigo não dá certo. Não vai dar certo, meu irmão, porque ele é filho das trevas e você é filho da luz. Mas ele vai tentar, ainda que você se machuque, ainda que você fique arranhado, ainda que você fique envergonhado, ainda que você se perca, ele vai tentar, porque isso faz parte dele. E é interessante que Jesus foi tentado na nossa semelhança. Como assim? No físico. Ele sentiu na pele. Deus não facilitou para Jesus, irmãos. Ele foi cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para o deserto, e Deus permitiu que ele passasse pela provação. Então, se o próprio Filho passou pela provação, você acha que Deus não vai fazer com que a gente também passe, sofra? Deus tem prazer em fazer sofrer? Não, não é isso que Ele tem prazer. Deus vai nos permitir ser provado, para que a gente cresça e amadureça. É a história de achar que porque eu sou crente, eu vou ficar em casa e vai aparecer uma porta de trabalho lá em casa. Vai não, varão. Vai não. Eu vou ficar em casa, vou fazer inscrição para o concurso e no dia do concurso eu vou lá e vou prestar e vou passar. Vai não. Vai não. Não é certo isso. Eu quero ter minha casa própria e eu creio que alguém vai bater na porta de casa e Deus tem poder para fazer eu chegar lá e vou ser sorteado. Irmão, vai não, não é assim não. Nós temos um processo para a gente passar. E é interessante que a tentação de Jesus, e para nós, ela tem sempre 3 aspectos. O primeiro, o aspecto do desejo da carne. O segundo, o desejo dos olhos. E o orgulho da vida. Para todos os homens, inclusive para Jesus, a tentação que veio primeiro foi a tentação da carne. No sentido de Jesus, foi a sua debilidade física. Estava com fome. O físico. O diabo disse para ele: dá ordem para os anjos. Eles são teus servos. É o que Jesus está sentindo. A tentação sempre vai se aproximar e dizer assim: ei, teu casamento está ruim, rapaz. Aquela mulher está te dando bola. Não tem nada a ver. Ei, seu marido te trata igual não sei o quê. Aquele cara lá está de olho em você faz tempo. Ei, tem nada a ver você fazer isso aí. A tentação da carne. Ei, você está devendo mesmo. Você está sem dinheiro mesmo. O que tem a ver você comprar esse produto? É roubado, mas todo mundo compra. O diabo sempre vai vir com essa tentação. Ele sempre vai vir com o desejo dos olhos. É o desejo
que ele chegou para Jesus e mostrou para Jesus. Olha que coisa linda. Olha que coisa fantástica. E o terceiro é o orgulho da vida. Se você me adorar, e esse golpe tem caminhado. O que tem a ver isso com a palavra que Deus tem para nós, irmãos? É sempre no 40º dia que Ele vem com força na nossa vida. É no 40º dia da nossa debilidade. Ele chega para Jesus no dia em que Jesus completa 40 dias, que ele está cansado, e o texto de Jesus teve fome, falou: é agora ou nunca. É o 40º dia. Cuidado com o 40º dia. Cuidado com aquele dia em que você pensa ou diz: chega, eu não aguento mais. O 40º dia, ele vai tentando, ele vai articulando, mas quando chega aquele dia, ou aqueles dias em que nós estamos debilitados, ele chega para nos fazer jogar a toalha. Você não precisa passar por isso. Eles nem gostam de você. Para que passar por estas coisas? É quando a gente já está com o emocional, com o físico, é quando a gente já ouviu um monte de coisa, é quando a gente já passou algumas noites sem dormir, é quando você olhou para algumas situações e não encontrou saída. São nessas oportunidades que ele vai chegando, ele vai vendo, ele sabe que naquele primeiro momento você, não, é o primeiro dia, não, vai chegar, não, eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta. Aí passou 10 dias, nada aconteceu, passou 5 dias, nada aconteceu, passou 8 meses, nada aconteceu. 1 ano depois ele fala: agora é a hora, agora é a hora. Ei, você está orando todo esse tempo e não aconteceu nada. Acho que o seu pai tem alguma coisa errada. Você não é o filho. É no 40º dia da nossa aprovação, quando a gente está com fome, que a força que ele vem. Nos dias em que parece que chegou o nosso fim, ele vem. Para Jesus, ele fala algo assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Desejo da carne. Jesus estava com fome. Se Jesus quisesse, ele poderia dar ordem e aquelas pedras se transformarem. Aí Jesus responde: olha, ele fala, o diabo cita a palavra. Aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Bom, essa o diabo perdeu. Aí ele insiste. Ele fala: olha, tem um negócio. Leva numa visão, sobe com o pináculo, leva Jesus até o pináculo do templo e fala: ó, você é o filho, se joga daqui lá embaixo. Porque está escrito, olha que interessante, você vai dar ordem aos teus anjos, e eles vão te resgatar. Aí Jesus responde: mas também está escrito que eu não devo colocar o meu Deus à prova. Aí ele perdeu pela segunda. E na terceira, ele então, por fim, ele mostra os reinos e faz a terceira e última tentativa que ali Jesus permitiu. Ele fala: olha, os reinos são meus. E ele cita a palavra de novo: a mim foi entregue. Ele não está mentindo aí. A mim foi entregue. Tudo que você está vendo, eu posso te dar. Você só precisa fazer uma coisa: se curva e me adora. Aí Jesus responde também pela palavra. Está escrito:
adore ao Senhor e só a Ele preste culto. Irmãos, é no 40º dia. É no 40º dia da luta. É no 40º dia da prova que a gente precisa estar afiado na palavra. Não apenas conhecer, mas tê-la no coração. Sabe aquela vizinha desbocada? Quase todo mundo tem uma. Sabe aquele parente desbocado? Você fica enfiado lá dentro da igreja, né? Aí, quando você está lá, olha aí o que está acontecendo na sua casa. Você já sabe quem está falando pela boca dela, né? Ele vem sempre com essa conversa. A gente precisa ter escritura no coração. A gente não vai vencer no grito. Outra coisa que a gente precisa ter é resolução na vida. Se a gente quiser agradar pessoas, vamos agradar pessoas. Mas é uma decisão que a gente escolhe para a vida. Bom, eu vou agradar pessoas, então, fim de papo. Aí é outra história. Mas quando eu tenho um propósito, como ontem nós ministramos aqui, eu posso estar fraco fisicamente. Eu posso não estar morando onde eu quero. Eu posso não estar ganhando o que eu quero. Eu posso não estar comendo o que eu quero. Eu posso estar não vestindo o que eu quero. Mas eu sei. E Deus sabe. Porque Deus é onisciente. Sim ou não? Ele conhece o seu coração. Ele conhece, ele fala, minha filha está com vontade de mudar. Parece coisa boba, né? Ela está sofrendo, precisa mudar de casa. Ela está ficando 2 horas pegando ônibus. Você acha que para nós é uma coisa simples? Aliás, para nós é uma coisa complicada, né? Como é que a gente vai fazer? Só você sabe. Para Deus, isso é coisa simples. Tão simples. Não precisa você desperder a sua vulnerabilidade. Alguns anos atrás, a gente estava passando por uma luta natural, Fernando e eu, construindo. E quando a gente está construindo, meu irmão, qualquer R$1 é economia, propósito. O que sobrou foi um Voyage com assoalho furado. Então, quando passava na lama, eu sabia onde tinha o furo, eu colocava o pé, porque em alguns cultos já vinha com a barra da calça molhada. Mandei consertar uma vez, não deu muito certo. E assim foi. Aí eu me lembro que um dia eu fui fazer um casamento com a Fernanda lá em Ubatuba. A Fernanda se arrumou, tal, no meio da serra, o carro quebrou, desce a Fernanda para empurrar o carro. E eu falei, chega, que prova é essa na minha vida? Eu orei. Ela lembra, eu falei, orei. Eu falei, Senhor, eu te sirvo. Eu não vim passear. Me ajuda, Pai. Me ajuda. Cheguei na segunda-feira, liguei para um amigo, falei, eu preciso de um negócio do céu. O que é? Eu preciso de alguém que tem um carro, que está passando financiamento, que não queira um tostão. Ele falou, para, Kleber. Eu preciso de alguém que está passando um carro mais novo e que pegue o meu carro mais velho e eu não dou R$1 a mais e eu assumo daí para frente. Ele falou, você está com muita fé. Eu falei, tá bom. Isso eu falei na segunda. Na quinta-feira ele me liga. Ele disse, você está crente, hein? O que aconteceu, Maurício? Ele falou, tem um cara aí, que a esposa dele é fisioterapeuta, trabalha numa clínica, a sócia está vendendo, e ela quer comprar a parte, e eles têm um carro assim, e eles precisam de dinheiro, eles querem um carro mais velho, e eles não querem receber um tostão do que eles já pagaram, estão passando financiamento e querem um carro mais velho igual o seu. Eu falei, eis-me aqui.
prova acabou. A prova acabou. Sabe, irmãos, nos momentos de vulnerabilidade, o 40º dia, Ele vem nos oferecendo coisas para a gente desistir, para a gente desanimar. Para que pastorear, Kleber? Eu já te contei isso aqui. Há exatamente 9 anos atrás, 9 anos atrás, me chamaram e disseram assim: eu tenho um salário de 15 mil para te pagar. E eu ganhava 7 naquela empresa. Além do emprego que eu tinha, eu era concursado. Mas eu preciso que você faça uma coisa. Eu vou te dar 15 mil de salário. Eu posso te dar uma sala, você vai ser diretor executivo, vai ter o seu carro, você vai escolher o secretário que você quiser, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu falei, ok, mas se prostrado me adorar, eu disse, o que foi? Você precisa deixar de ser pastor. Eu disse, só isso? Ele disse, só isso. Eu disse, por quê? Porque os teus princípios, disse assim, você não trai a Fernanda. Mulherada dá em cima de você e você não trai. O que custa? Satanás, velho. Sabe, irmãos, é no 40º dia. Você precisa tomar cuidado, eu preciso tomar cuidado com o 40º dia. O Senhor falou aqui domingo passado, que vai se levantar uma pessoa e vai dizer, eu construo tudo. Mas depois essa pessoa vai dizer, você só tem o que tem porque fui eu que dei. É no 40º dia que a gente pode estar cansado, da onde virá? Como é que vai fazer? E a Bíblia responde que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oh, irmão, como você, eu também, tem coisas que a gente está pedindo para Deus e parece que ainda não chegou o fim, respostas que não vieram. E o maligno, ele fica rodando e tentando cavar, tentando achar. A gente precisa vigiar, não apenas no início, porque no início do deserto de Jesus, os bichos, os animais estavam lá, mas o diabo também estava. Mas no começo, o diabo não se apresentou. Ele estava de longe. Ele pode ter usado, porque precisa de um corpo físico para se manifestar. Ele pode ter usado as circunstâncias, os bichos, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor guardaram Jesus. E eu quero que você se lembre que quando Jesus disse para Satanás, chega, vai embora. A Bíblia diz, os mesmos anjos que guardaram Jesus foram os mesmos, ou pode não ser os mesmos, mas a Bíblia diz que os anjos foram lá e serviram comida para Jesus. Tudo tem tempo, dia e hora para acabar, meu irmão. Algumas lutas, provações já estão no fim da nossa vida. Irmão, você perdeu uma grande chance de glorificar e testificar aquilo que o Espírito disse para você. Algumas lutas chegaram ao fim, já estão no fim. Os anjos que te guardaram até aqui, é palavra revelada. Esses mesmos que te guardaram até aqui, eu tenho certeza. Quantas vezes a gente já levantou e não teve força? A gente só levantou, Silvânia, porque tinha que trabalhar. Porque tinha que levantar, porque se não levantasse, ninguém pagava a conta. Porque se não levantasse, ninguém ia fazer comida, ninguém ia varrer a casa, ninguém ia organizar as coisas. Você levantou porque tinha que levantar, porque não tem ninguém para fazer, não tem dinheiro para pagar uma empregada, não tem dinheiro para alguém pintar a casa, não tem ninguém para fazer. Então é você mesmo,
Você mesmo que tem que fazer. Com dor no braço, com dor na perna, chateado, chorando, é você mesmo que tem que fazer. Porque se você não fizer, outro não vai fazer, irmão. Mas nesse dia que você fez isso, você mesmo neste estado, você orou, você agradeceu, você disse: Senhor, o Senhor está vendo tudo, e você acertou. Deus estava e está vendo tudo, tudo, tudo. Dias em que você olhou da janela, da varanda, falou: que vale a minha vida? Se eu morresse agora, acabava todo esse sofrimento, toda essa vergonha, acabava tudo. O diabo estava assim: pula, toma esse veneno, acaba o seu sofrimento. Mas sabe quem estava lá? Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor dizem: vai não, vai não, vai não, vai não. Esses mesmos anjos, a Bíblia diz, e eu termino com você, que o ambiente do deserto estava cercado de animais selvagens. Porque é esse ambiente que às vezes nós estamos servindo a Cristo. Ambiente onde a gente não vê. Mas quem aqui trabalha na casa dos outros, trabalha fora, em casa, tem vizinhos que não são da fé, enfim, a gente não vê. Mas tem dia que você chega no trabalho e parece que, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Abriram a porta do inferno? Não é não? Parece que mandaram Munhá, mandaram o capeta, mandaram o filho, mandaram todo mundo. Não é não? Não é não, irmão? Tem dia que lá na faculdade chegam uns meninos endemoniados e você fala: sai para trás de mim, sai de 10 em 10. Sai de 10 em 10. Não precisa nem pedir licença, sai de 10 em 10. Não é não, irmão? Tem dia que você está chegando assim: aleluia, aleluia, está cantando por quê? Não sei o quê. Aí você fala: qual é que é, Joe? Né? Eles, está sempre feliz aí, não sei o quê, vocês crentes, não sei o quê. E a gente fala: mas que coisa do inferno. Você, está vendo? Você chegou aí, e ai, se quebrar uma peça, ai, se não deu certo, a culpa é sua, mas eu cheguei agora, como que a culpa é minha? A gente não entende no primeiro momento. Tem dias em que você está aqui, nesse ambiente, esses ursos, esses leões, esses leopardos, essas cobras, eles estão assim, ó. Precisamos derrubá-lo. Precisamos fazer com que ele blasfeme contra o Deus dele. Precisamos fazer com que ele negue. Precisamos fazer, porque ele diz que é um homem de fé. O instigador está dizendo, usando aquelas pessoas, usando esses mecanismos para fazer com que a gente blasfeme, que a gente peque. Mas eles estão aqui. Mas os anjos do Senhor estão dizendo assim: até aqui, para cá vocês não passam. Até aqui, para cá vocês não passam. Eles rosnam aqui, até aqui, para cá vocês não passam. Eles fazem barulho aqui, blasfemam ali, xinga você ali, mas os anjos, até aqui, você não vê, eu não vejo, mas os anjos do Senhor estão com a espada desembainhada. Aqui você não passa, aqui você não passa. A endemoniada está lá gritando, o perturbado está lá xingando, e você está lá em espírito, você não pode falar, mas a mente está assim: bendito seja o Cordeiro, louvado seja Jesus Cristo nosso Senhor. O diabo não entende, porque ele não é onisciente, mas ele está tentando. O chefe está endemoniado, o patrão está perturbado,
perturbado, os anjos do Senhor estão ao redor, estão ruivando, e você está assim: eu sei quem está aí. Jesus envia anjo aqui, Jesus envia os poderosos aqui, e Deus vai te dando vitória, e de glória em glória nós somos transformados. Meu irmão, eles ficam fazendo, e no final das contas, a gente vive o que foi ministrado em Isaías capítulo 55, verso 2. Os anjos de Deus, a gente vive, disse ontem que o Senhor toma do ímpio e dá para o justo. A gordura da terra eu vos darei. A Bíblia diz que estava Jesus no 40º dia, cansado, debilitado. Está escrito na Bíblia. Põe na tela para mim, filho, fazer um favor. Está escrito isso. E Jesus teve fome. Jesus teve fome. Quem olhasse para Jesus naquele dia, não ia ver um Jesus sorrindo, não ia ver um Jesus penteado, não ia ver um Jesus com a pele lustrada. Quem olhasse para Jesus naquele dia, depois de 40 dias, sem comer, sem beber, depois de 40 dias, sem tomar um banho, depois de 40 dias rodeado por bichos, depois de 40 dias orando, depois de 40 dias ali caminhando sozinho, enfrentando demônios, enfrentando potestades, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, lá no finzinho que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus teve fome. Aí Satanás se apresentou e falou: essa é a hora que eu vou pegar. Aí Jesus venceu, falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira. Aí o Senhor Jesus, quando venceu, disse assim: fora, vai embora. Aí Mateus descreve dizendo o seguinte: e os anjos vieram e o serviram. Marcos diz: e os anjos vieram e o serviram. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Estão rosnando, estão se debatendo. Daqui não passa. Passa não. Passa não. Vem com aquele bafo fedido de enxofre até aqui. Mas aqui encontra o perfume de Cristo. Grita, faz o barulho que quiser. Aqui você não chega, varão. Eu vou lá, vou quebrar tudo, vai fazer. Tenta a sorte, porque o azar você já tem. Pode tentar. Eu vou fazer. Pode tentar. É o direito seu. Comecei o direito também de tomar uma espadada dos anjos e bater com os quartos lá para a ponta. Quem anda com Jesus, por Ele não é decepcionado. 40º dia é o dia em que às vezes a gente está assim: estou com fome. Deus sabe, irmão. O 40º dia para mim pode não ser o seu. O texto diz que Jesus respondeu na palavra. Então, responda na palavra. Viva pela palavra. E a sua vitória será pela palavra.